Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar então com mapa de mecânica e resistência dos materiais. Vamos começar trabalhando aí com gráfico de tensão, deformação, tá? Vamos entender como é que funciona o comportamento de um determinado material quando a gente traciona ele, tá? A gente traciona, então a gente vai puxar em uma extremidade e na outra, puxar ele, tracionar, verificar o que vai acontecendo com ele com relação às propriedades de deformação e tensão aplicada, tá? Que é força sobre área, certo? Se esse conteúdo ajudar vocês de alguma forma, auxiliar no entendimento desse conteúdo e tudo mais, deixem um like, se inscrevam aí no canal para estar fortalecendo, para mim estar trazendo mais conteúdo aí para vocês, tá bom? Qualquer coisa, se precisar de algum apoio, o contato vai estar aí na descrição, beleza? Então, olha só, o que diz aqui o mapa de mecânica. Você foi contratado por uma empresa de projetos que realiza cálculos estruturais para diversas aplicações. Uma das atividades propostas no seu novo cargo é a de validar o projeto de uma estrutura metálica utilizada em eventos. E para isso, você precisa inicialmente avaliar as propriedades mecânicas de alguns tipos de materiais para selecionar o mais adequado para tal aplicação. Para realizar essa avaliação, você poderá executar alguns testes dos materiais, sendo um deles o ensaio de tração. Etapa 1. Em um primeiro momento, você analisou o resultado de um teste realizado por um dos fornecedores. No teste em questão foi utilizado um aço, em que o corpo de prova possui diâmetro de 12,6 milímetros, então, diâmetro igual a 12,6 milímetros e comprimento útil igual a 55 milímetros, beleza. E que foi submetido a um ensaio de tração até a ruptura. Os dados de carga e alongamento obtidos durante o ensaio estão na tabela 1. Então aqui a gente tem a carga que foi aplicada e o alongamento que foi encontrado na peça, tá bom? E aí na 1 ele pede o seguinte: a partir dos resultados disponibilizados na tabela 1, construa o gráfico de tensão e deformação para identificar cada um dos itens abaixo. Explique como chegou a esta conclusão em cada um dos itens. Então é tensão e deformação, tá? Toma cuidado que deformação é diferente aqui de alongamento. A gente precisa encontrar essa deformação aqui, tá bom? Toma bastante cuidado. Então ele pede a tensão de escoamento, tensão última e tensão de ruptura. Pede também para determinar o módulo de elasticidade do material em questão. Aí na 2 ele fala o seguinte: após avaliar os resultados, você decidiu realizar testes com novos materiais de outros 3 fornecedores para realizar um comparativo dos resultados. Cada fornecedor disponibilizou um material diferente, sendo eles aço carbono A36, liga de titânio 6AI4V, liga de alumínio 6061. Neste caso, você deverá realizar o ensaio de cada um dos materiais e avaliar algumas de suas propriedades. Liste os resultados nas tabelas abaixo. Então a gente vai encontrar primeiro o comprimento, anotar aqui para cada material. Depois o diâmetro, tá? O diâmetro, anotar aqui. Aí a gente vai aplicando carga e vai anotando as deformações até ocorrer a ruptura. Por isso que tem aqui esses 3 pontinhos. Então serão mais de 3 leituras aí. Possivelmente aí. Não dá para estimar, depende muito do experimento, mas vai ter mais, tá? Com base nos resultados obtidos, determine a curva tensão-deformação para os 3 materiais e discuta sobre as propriedades avaliadas e o comportamento de cada um dos materiais ensaiados, tá? Então, beleza. Primeiro, conceito básico é a gente entender como é que funciona um gráfico de tensão-deformação. Claro que isso aqui não é um modelo padronizado, tá?
cada material vai se comportar de uma forma, mas entendendo os principais conceitos desse gráfico, você já consegue assimilar nos demais, tá? Então, primeiro vamos entender aqui, ó. Quando começa a tracionar o material, ele vai passar por uma região elástica. O que é a região elástica, pessoal? Imagina o seguinte, você pega um elástico normal, tá? Esse de colocar no pulso, puxa ele. Durante a sua região elástica, ele não vai se deformar permanentemente, ou seja, você estica ele, ele volta à sua posição normal, tá? Não vai acontecer nada com ele. Então, essa é a região elástica. Então, ele vai ser... Imagina que a gente está puxando elástico até chegar no ponto A. O ponto A é o limite elástico, tá? Ponto B é o limite de proporcionalidade, ou seja, é o limite aqui da reta do gráfico, tá? Estimado, tá? Sempre tem um errinho ali e tudo mais. Mas é a proporcionalidade de tensão barra variação da deformação. Ou seja, à medida que eu vou aumentando a tensão, vai aumentando a deformação de uma forma proporcional, tá? E não desproporcional. Uma forma totalmente proporcional, formando uma reta, na maioria dos casos. Tá? Então, esses são os dois primeiros pontos. O C é o limite de resistência à tração. Ou seja, o que acontece? Você vai puxar tanto o elástico, começa a puxar o elástico, vai chegar um momento que ele começa a afinar, né? Ele vai começar a afinar até se romper. É esse o processo natural. É justamente esse ponto aqui, quando ele começa a afinar, o ponto de fricção, tá? Que a gente fala aí. Então, passa pela região elástica, aí ocorre o escoamento, que é a transição da região elástica para a região plástica, tá? Então, chegou aqui no ponto B, passa da fase elástica para a fase plástica, tá bom? A fase plástica é o contrário, pessoal. Eu puxo o elástico, deformei ele e vai ocorrer deformações permanentes, tá? Então, você vai ver assim que puxa o elástico até um certo ponto, depois volta ao normal, vai ver que ele vai ficar meio deformado, né? Então, já entrou na região plástica. E o ponto D é o último, é o limite de ruptura. Então, é o momento em que o elástico vai se romper. A gente vai verificar no experimento que existe uma pinça metálica, né? Vou chamar de pinça, mas é outro nome, uma garra metálica em cima e uma embaixo. Aí eu coloco o material bem no meio e puxo as duas extremidades. E vai ocorrendo isso aqui. A tensão vai aumentando e a deformação também. Vai chegar no momento em que vai chegar ali no limite de resistência, aquela puxada, aquela tração, e vai começar a diminuir. Não vai precisar de tanta tensão, tanta força assim por área aplicada ao material para ele chegar ao rompimento, tá? Essa é a ideia básica aí, esse é o conceito básico para a gente estar conseguindo entender e efetuar os cálculos aí.